O que é o solo? O solo é uma camada de material não consolidada, solta, assentada sobre rochas. Esse material é constituído de minerais e matérias orgânicas. Nos espaços deixados pelas partículas minerais e matéria orgânica, chamada poros, ficam na água e no ar. A parte mineral é formada de argila, limo, areias e pedras. A matéria orgânica é formada por organismos vivos ou mortos e seus restos ou dejetos. A poluição do solo é toda e qualquer mudança em sua natureza causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos, os quais causam sua deteriorização ao ponto de tornar a terra inútil ou até mesmo gerar um risco à saúde. O motivo de tal preocupação é o fato de que o solo, uma vez degradado ou contaminado, trará consequências ambientais, sanitárias, econômicas, sociais e políticas, que poderão limitar ou até inviabilizar seu uso posterior. Por tradição, o solo tem sido utilizado como receptor de substâncias resultantes das atividades humanas, principalmente para a disposição final de resíduos. A Revolução Industrial, que introduziu os processos de transformação em grande escala com seu emprego de tecnologia, foi um marco não apenas na mudança das atividades humanas, como também na ocupação e uso do solo. O solo ele também pode ser utilizado como receptor de poluentes ou de contaminantes mediante um depósito de resíduos por uma área de armazenamento ou processamento de produtos químicos, por algum derramamento ou até mesmo vazamento, caracterizando a população e poluição localizada ou ainda regionalmente, o que se denomina poluição difusa, mediante deposição pela atmosfera, inundação ou até mesmo por práticas agrícolas indiscriminadas. Uma vez no solo, esses poluentes sofrem uma constante migração descendente, podendo atingir as águas subterrâneas, prejudicando sua qualidade e pondo em risco as populações que se utilizam desse recurso hídrico. Causas da poluição do solo. As causas da poluição do solo são o lixo que se coloca na rua, em casa, no pinhal, nos jardins, nas matas, nas beiras das estradas e também nas praias. Quando no final de um dia agradável de verão, passado à beira-mar, as pessoas regressam à sua casa, deixando seus restos de lixo na areia. Os inseticidas usados no combate às pragas também prejudicam o solo, devido à sua grande quantidade e composição contaminam os terrenos. Também a mineração, com suas escavações em busca de metais, pedras preciosas e minerais, continuam a destruir e tornar improdutivo o solo. Alguns dos exemplos de causas de contaminação do solo: adubação da cana-de-açúcar com vinhaça ou vinhoto, infiltração do chorume em aterros sanitários e lixões, corretivos, fertilizantes e agrotóxicos da agricultura, solventes, tintas e metais pesados da indústria, necrochorume dos cadáveres dos cemitérios. Consequência da poluição do solo. As consequências da poluição dos solos é a contaminação dos aquíferos, a morte de micro-organismos, plantas e animais do solo e de outros animais, o que destes se alimentam tendo em conta sua cadeia alimentar. A saúde do ser humano também pode ser afetada. A utilização abundante de agroquímicos e de água de má qualidade também tem como consequência a salinização do solo. O processo de acumulação de sais no solo, tornando-o infértil. Essa degradação do solo está na origem do processo de desertificação. Temos dois tipos de fontes de poluição. Um deles é a poluição natural. Ela é não associada à atividade humana e pode dar-se por meio de erosões, desastres naturais, como inundações, terremotos, maremotos e até mesmo vendavais, atividades vulcânicas, áreas com elementos inorgânicos, principalmente os metais, ou até com irradiação natural. Entre os fatores naturais, a erosão ela é o mais importante
e pode ser evitada, né, ou minimizada. Ela é causada pela ação das águas e do vento, o que resulta na remoção das partículas do solo, podendo causar os chamados sulcos ou valvas de erosão. A erosão do solo, ela pode ter início no desmatamento e também pode ser agravada pela não utilização imediata da área, né, desmatada, pois a vegetação, por meio das raízes, funciona como elemento fixador do solo. E o desmatamento também causa erosão pela atividade eólica, ou seja, através dos ventos. A poluição artificial de origem antrópica, ela pode ocorrer por urbanização e ocupação do solo, atividades agropastores ligadas à agricultura e pecuária, atividades extrativas, mineração, armazenamento de produtos e resíduos, principalmente aqueles perigosos. Também acidentes no transporte de carga, derrame ou vazamento de produtos ou resíduos perigosos, lançamento de águas residuárias, como esgotos sanitários e efluentes industriais. E também a urbanização crescente pela qual tem passado as cidades, destacadamente nos países em desenvolvimento, e o uso desordenado do espaço decorre da ausência de planejamento e também de zoneamento urbano. Resultado, na ocupação aleatória do solo, a qual tem respeitado a vocação natural deste. Os locais de armazenamento de produtos ou de resíduos, de modo especial os perigosos, quando não projetados e operados dentro das normas técnicas, podem ocorrer causas de poluição, seja decorrente de vazamento ou derramamento, seja de acidentes ou operações. A zona não saturada, também chamada de aeração ou vacosa, é a parte do solo que está parcialmente preenchida por água. Nessas zonas, pequenas quantidades de água distribuem-se uniformemente, sendo que suas moléculas se aderem à superfície dos grãos do solo. Nessa zona, ocorre o fenômeno de transpiração pelas raízes das plantas, de filtração e de autodepuração da água. Dentro dessa zona, encontra-se a zona intermediária, região compreendida entre a zona da umidade do solo e da franja capilar, com umidade menor do que nessa última e a maior do que na zona da superfície do solo. A franja de capilaridade é a região mais próxima no nível de água do lençol freático, onde a umidade é maior devido à presença da zona saturada. A zona saturada é a região abaixo da zona não saturada, onde os poros ou fraturas das rochas estão totalmente preenchidas por água. As zonas atingem essa zona por gravidade, através dos poros ou fraturas, até alcançar uma profundidade limite, onde as rochas estão tão saturadas que a água não pode penetrar mais. Para que haja infiltração até a zona saturada, é necessário primeiro satisfazer as necessidades da força de adesão na zona não saturada. Nessa zona, a água corresponde ao excedente de água da zona não saturada, que se move em velocidade muito lenta, levando dias, formando as fontes de olhos de água. A outra parcela desse fluxo subterrâneo forma o caudal basal, que deságua nos rios, perenizando-os durante os períodos da estiagem com uma contribuição multianual. A superfície que separa a zona saturada da zona de aeração é de nível freático, ou seja, este nível corresponde ao topo da zona saturada, dependendo da característica climatológica da região ou do volume de precipitação e escoamento da água. Esse nível pode permanecer permanentemente a grandes profundidades,
ou se aproximar da superfície horizontal do terreno, originando a zona encharcando as plantosas e convertendo-se em mananciais, nascentes, quando se aproxima da superfície através de um corte no terreno. O meio abaixo da superfície da terra é composto por materiais porosos, como, por exemplo, areia, cascalho, argila, água, ar, e nas camadas mais elevadas, material orgânico. A camada mais alta é uma fina camada de solo, que ancora provisões, suprimentos de água, nutriente, vegetação. Para resolver efetivamente o problema de contaminação e efetuar seus riscos, é necessário compreender o mecanismo que governa o transporte e o destino dos poluentes na subsuperfície. O controle corretivo do solo baseia-se na intervenção no solo, empregando-se técnicas de engenharia e procedimentos operacionais que se referem à execução do sistema de prevenção da erosão. Essas medidas corretivas visam controlar e reduzir os impactos e recuperar as áreas degradadas ou contaminadas, com ênfase nos bens a proteger a saúde humana.